Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Normas da Acadêmica. Aqui a gente divide com você informações sobre normatizações acadêmicas e sobre produção textual do seu trabalho acadêmico. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre o relatório de estágio supervisionado 2, com a temática Recreação, Lazer, Educação Física Adaptada da Universidade Unicesumar. Só lembrando que em dificuldade em produzir a sua atividade, seja por falta de tempo, seja por falta de conhecimento em trabalhar com o Word, podemos produzir para você através do link aqui no comentário, que você pode estar entrando em contato com a gente. Vamos falar aqui sobre essa atividade. Aqui, de modo geral, ele nos fala que pode ter no máximo 9 páginas. É claro que a gente não vai bater 10, 11 páginas, porque seria superior ao que pede o manual e você seria prejudicado. Vamos ver aqui um passo a passo do que é para ser feito nessa atividade. De princípio, é muito importante colocar o seu nome completo e o seu RA. O RA é o seu login que você entra. Só lembrando que tem que deixar tudo em fonte escura, porque o vermelho é meramente explicativo. Aqui você vai colocar o nome da sua cidade, aonde que está o polo, o estado e onde você reside e o ano, que é 2022. Na introdução, você vai fazer um texto dissertativo apresentando algumas informações inicial ao leitor. Quem vai ser o leitor vai ser o corretor da sua atividade. Fale um pouco sobre você como estudante. Aqui você vai falar como você é na universidade, como está sendo aplicado a metodologia no seu dia a dia, o que você aprendeu, em qual semestre você está, como está sendo essa experiência de estudante na condição de estagiário. É uma coisa mais introdutória. Aqui tem um passo a passo que se você ir respondendo essas questões de forma exemplificativa, em alguns casos taxativo, você vai conseguir elaborar a sua atividade. Aqui tem, comente sobre o concedente do estágio. Quem é o concedente de estágio? O concedente do estágio normalmente é o gestor do local, seja do lugar onde que tem a recreação, seja no clube, seja em uma quadra onde que tem um esporte adaptado, como por exemplo o basquetebol, que é o basquete adaptado para pessoas em cadeira que usa cadeira de roda, com paraplegia, com paresia, ou até mesmo com tetraplegia incompleta e amputados, entre outros exemplos. Comente sobre o local. Aonde é o local? O local é na cidade de São Paulo, no bairro X, com a numeração X. Qual o serviço prestado? Lá tem uma escolinha de futebol, lá tem um basquetebol para pessoas que usam cadeira de roda, para pessoas amputadas. Quais são os tipos de serviço? Aí você coloca os exemplos. Aqui está falando que você tem que usar fonte Arial 12, espaçamento 1,5 e o recuo no parágrafo de 1,25. Isso aqui é regra básica, que é as normas da ABNT. Nessa parte aqui, depois você vai tirar toda essa parte em vermelho e vai colocar sua resposta. É bem tranquila de fazer, tendo em vista que você só tem que produzir meia página de produção textual. Então preste bastante atenção para você não passar de meia página, para não passar do máximo e você vir a perder ponto. No relato de experiência do estágio, você vai falar sobre a sua experiência, sobre a estrutura organizacional do local. Por exemplo, faça um parágrafo descrevendo a estrutura e a organização do local, concedente de estágio que estagiou. Um parágrafo só, gente, descrevendo a estrutura. Como é a estrutura? É uma estrutura moderna? É uma estrutura antiga? É uma estrutura que faz parte do município, que faz parte do estágio? É uma estrutura que tem acessibilidade para a pessoa com deficiência, não é pessoa especial e nem pessoa deficiente, gente. É pessoa
com deficiência, assim estabelecido pela Lei Nova de 2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse mesmo espaço aqui, você deverá relatar as percepções que obteve sobre a estrutura física material. Aqui continua. Tem uma quadra de esporte em boas condições, tem uma rede, a rede está furada, a rede está legal, tem uma bola de uma boa qualidade, tem uma fita protetora de perna para quem usa cadeira de roda, tem, tem um cone, tem um bebedor de água, essa é a estrutura material do ambiente. Em relação às sugestões e críticas realizadas sobre o local. Se a gente fala de um esporte adaptado e o local não tem uma rampa que dá acesso à pessoa com deficiência, isso é legal? Não é. Então aqui você pode fazer uma crítica. Crítica ao local. Por exemplo, o local X não respeita o estatuto da pessoa com deficiência e não tem acessibilidade, não tem um banheiro acessível. Claro que a crítica tem que ser de forma respeitosa. Se você tratar aqui o ambiente com falta de respeito, você pode ter prejuízo. É tanto que fala, faça de maneira educada e respeitosa. Nada de xingar gestor de local nenhum e nem ambiente por falta de um lugar adequado. Aqui é o básico, que é fonte areal 12, espaçamento 1,5, recuo. Isso aqui é normas da BNT, a gente já sabe. Falei ela é a BNT, nós temos professores capacitados que pode normatizar o seu trabalho colocando da forma que a BNT solicita. A gente faz esse tipo de trabalho aqui e você pode entrar em contato com a gente também para ajudar no desenvolvimento do seu trabalho acadêmico. Tendo em vista que muitas pessoas não têm acesso ao computador, não têm acesso ao Word e não têm acesso à página do Word, não têm acesso ao conhecimento. E você não pode ficar prejudicado em seu estágio, que é uma etapa tão importante do seu período acadêmico, por não ter tempo, por não ter acesso ao computador ou saber fazer a produção textual pelas normas da BNT. Nessa etapa aqui, você vai fazer uma observação sobre a participação, ou seja, descrever o que observou ao longo do estágio quanto à prática do professor ou profissional de educação física. No caso aqui, você vai ficar um período e observar a atuação do professor. Como é essa atuação do professor? É um professor educado? É um professor que aplica a metodologia X dentro dos seus treinamentos? É um professor que tem uma boa relação com os alunos? Como é esse professor? O professor tem controle? Como se dava a relação entre professor e alunos? É um professor cordial, tem uma boa relação com alunos, os alunos obedeciam o comando do professor, os alunos respeitam o professor respeita a condição, a individualidade de cada aluno, o professor respeita o aluno, respeita a limitação do aluno. Tudo isso aqui pode ser falado nessa parte da observação da participação. Aqui, no outro parágrafo. Comente aqui as percepções obtidas durante as observações das aulas do professor. Sempre lembrando que, por questão de ética, não deve ser citado nenhum nome de professor ou aluno. Para respeitar o nome do profissional, não vamos falar de forma alguma nome de aluno, por exemplo. O professor Francisco é mal educado. O professor Francisco é grosso com o aluno. A gente não vai falar nada de grosseria de professor com aluno, porque não cabe aqui nesse documento aqui que faz a formalização do estágio. Então aqui é bom observar que você não precisa falar pontualmente de todas as aulas. Por exemplo, teve cinco aulas lá que você observou. Aí você não precisa falar. O professor chegou, vestiu o colete, pegou uma bola, conversou com o aluno, depois passou a bola para outro aluno. Não precisa ser assim de forma tão exemplificativa. É mais para fazer uma reflexão sobre todos os treinos e fazer a produção textual aqui. Aqui nesse tópico que a gente acabou de comentar, é o máximo uma página, não podendo ser mais de uma página. Só lembrando, depois vai ativar toda essa parte vermelha, colocar tudo fonte, a cor padrão, que é a cor preta. A aplicação da atividade. Aqui nessa parte você já tem que ter cuidado, porque você vai pegar
descrever as experiências que obteve durante as aulas treino, que foi ministrada. Aí, dessa forma, você vai ter que falar pontualmente de cada aplicação. Não, perdão. Até nessa etapa aqui, você não vai precisar falar de forma pontual e exemplificativa, detalhe por detalhe, mas sim fazer uma reflexão de todos os aspectos. Pega um apanhado geral e faz uma reflexão sobre todos os aspectos. No máximo, uma página, e o que eu recomendo quando pede no máximo uma página, fazer no mínimo meia página, para que não seja denotado preguiça por parte do corretor. Nas considerações finais, o que a gente vai fazer? Nesse tópico, permite que você exponha suas percepções em relação ao que foi estudado, discutido e vivenciado no decorrer da disciplina de estágio e durante sua experiência como profissional. Então, aqui sua experiência. Eu aprendi na universidade uma metodologia X e o estágio no campo me possibilitou ter uma ideia da aplicação da metodologia que eu aprendi dentro dos muros da universidade. É basicamente falar sobre isso. Aqui também a gente tem que fazer uma citação de algum ator falando sobre o estágio, que é um argumento sólido. A gente não pode falar da nossa boca, porque a gente não tem nenhum doutorado, nenhum pós-doutorado. A gente não pode falar, eu acho, na minha opinião. A gente vai falar, de acordo com ator X, o estágio me possibilita ter uma boa relação com profissionais, com alunos e uma boa vivência no campo acadêmico, etc. Aí a gente tem que achar os atores. Quando você falar do autor aqui, você vai ter que referenciar aqui na parte das referências de acordo com as normas da ABNT. Para quê? Para que não seja configurado como plágio. Aqui no máximo meia lauda, tendo em vista que você vai fazer uma citação para chegar em meia lauda, é bem tranquilo. Outra coisa importante, nos anexos, você deverá inserir as fotos do seu estágio. 2 fotos devidamente uniformizadas no local do estágio. Aqui, a observação é que eles pedem que você esteja uniformizado. E se você não ter a camisa da universidade e tirar a foto, acredito que eles vão aceitar, mas você vai ter perca de ponto por não estar uniformizado. Só lembrando, a gente aqui do Normas Acadêmico pode te ajudar no desenvolvimento desse trabalho e você pode estar entrando em contato com a gente no link da descrição, tem nosso site, tem nosso telefone, que é o WhatsApp, você pode estar entrando em contato. Essa parte aqui, você não pode excluir de forma alguma. E, principalmente, não preencher a tabela, porque a nota aqui, você não pode chegar aqui e bancar um de professor e sair dando as notas. Essa nota aqui, ela é dada pelo corretor. Então, essa nota vai até 5 pontos. Olha para você ver, na introdução vale 0,5, o relato vale 0,5, as referências 0,2, anexo, que é a foto, 0,5, formatação, fonte Arial 12, espaçamento entre linha, a normatização que dá BNT vale 0,5. Imagine aí, você pecar em todos esses pontos aqui, a BNT, coerência, anexo, não anexo as fotos, você vai perder muito ponto e pode vir a te prejudicar. Então é isso, agradeço você que ficou até aqui e até uma próxima.